Tem dia que não tem quase nada, né? Tem dia que o Sport não anuncia nenhum jogador oficialmente. A gente até se surpreende. O Sport, pum, do nada anuncia 2, 3 reforços. Foi assim no caso de Arthur Kaique, foi assim no caso do Lucas Jamon, foi assim no caso do Luciano Castan. Tem dia que o Sport não anuncia ninguém, a gente fica naquela expectativa, pô, será que o Sport vai anunciar alguém hoje? Ontem não anunciaram ninguém, hoje anunciaram Pablo Diego. Ainda não anunciaram o novo reforço Riquelme, lateral, cria da base do Vasco, mas é uma tendência aí dele ser anunciado ou nas próximas horas, no máximo amanhã, ele vai ser anunciado, tá? A informação foi divulgada inicialmente pelo Juninho, torcedor do Vasco, tá? Eu não conheço muito o canal dele, é o Machão da Gama, né? Que ele tem um canal no YouTube também. E ele divulgou a informação em primeira mão aqui que o lateral esquerdo Riquelme, criado do Vasco, está muito próximo de se transferir para o Sport Clube do Recife. E aqui tem um complemento, a cravada, né? Além dele, o Vene Casagrande também publicou a informação que o Sport acertou a contratação do lateral Riquelme junto ao Vasco por empréstimo. No contrato entre os clubes ficou firmado que o time carioca pode exigir a volta de Riquelme a qualquer momento, ativando cláusula contratual. A informação foi publicada primeiro pelo Juninho ali e tal, e confirmada pelo René Casagrande. Também foi confirmada pelo portal do UOL, tá? Então, várias fontes de muita credibilidade já estão cravando o acerto aí do Sport com o lateral esquerdo Riquelme. Meus amigos, primeiro a gente tem que ir para a questão do tempo de contrato. Rapaziada, isso aqui não é bom, sendo bem sério para o Sport. Por quê? No contrato entre os clubes ficou confirmado que o time carioca pode exigir a volta de Riquelme a qualquer momento. Ou seja, a gente nem pode se iludir muito. A gente nem pode criar uma alta expectativa em cima de Riquelme. Porque vamos supor, Riquelme nos primeiros 2 meses começa deitando e rolando, jogando muita bola. Ou então ele passa ali de março, abril, junho jogando muita bola. Quando chega a nova janela, o Vasco pode solicitar ele a qualquer momento, o retorno dele. E não precisa nem ser na janela, pode ser antes. Junho, abril, maio, qualquer momento. Então, assim, a gente não pode se iludir muito com a vinda de Riquelme. Por quê? Se ele estiver deitando e rolando, o Vasco pode falar: vem embora, que agora eu quero te utilizar aqui, que agora eu vou lhe usar aqui na Série A. Basicamente é isso, tá? Então tem esse ponto. Lembrei, e detalhe, não é algo raro de acontecer no futebol. Não é foi a primeira vez que acontece isso no futebol, que um clube coloca uma cláusula ali para o jogador retornar a qualquer momento. Não. Tem um caso bem claro aqui no Náutico. Wagner Leonardo, faz um tempinho já, eu sei, 2021, mas é porque é um caso bem clássico do que eu me lembro de contrato feito dessa forma. Simples. Wagner Leonardo pertencia ao Santos. Tava jogando muita bola aqui na Série B. Melhor zagueiro da Série B, inclusive, até aquele recorte depois da saída dele. Aí, beleza. Aí ele tava deitando e rolando aqui na Série B e tal, até a 10ª rodada, 12ª, alguma coisa assim do tipo. O Santos simplesmente, Wagner Leonardo, agora eu quero que você volte, porque eu vou te utilizar agora na Série A. Acabou. O Náutico perdeu simplesmente o pilar defensivo de todo o contexto ali do setor, né, das laterais, da zaga e do goleiro. Ele era simplesmente um dos melhores jogadores da Série B naquele momento. Saiu do Náutico, o Náutico começa a degringolar. Então, o próprio Gustavo Coutinho também tinha essa cláusula de contrato também, com Fortaleza e tal. Ele pertencia ao Botafogo da Paraíba e tal, só que aí o Fortaleza solicitou o seu retorno e aí depois negociou a ida dele para o Sport. Então, tem essa questão de cláusula, tá, gente? Não lembro agora se o caso de Gustavo Coutinho foi exatamente o mesmo, mas o Vasco pode até fazer isso, sei lá, pegar o jogador para depois negociar com algum outro clube, por exemplo. Então, essa questão contratual não me empolga, não me anima tanto. Bom, mas agora vamos para análise de jogador, tá, rapaziada? Primeiro, já vou adiantar e já vou ser exagerado. Qualidade técnica tem para dar e para vender. É um cara muito habilidoso, dá caneta, dá chapéu, dá drible da vaca com facilidade, tem bom cruzamento, tem bom passe, porém não marca muito bem. É franzino, não tem muita capacidade física ali em relação a trombar com um ponta, trombar com um zagueiro para ganhar, sei lá, alguma bola aérea que ele vai na linha de fundo, sei lá, para cabecear. Estou supondo aqui situações de jogo, tá? Não é um cara forte fisicamente, é um cara franzino. Sabe que ele me lembra? O Luciano Juba, nosso decisivo. Então, é mais ou menos o Juba do Vasco, entre aspas, tá? Tem características ali semelhantes. E fica até uma perspectiva assim de, pô, esse jogador aqui ele pode ser utilizado um pouco mais avançado, jogando até como meia esquerda, como o Juba foi utilizado ali, né, durante 2022, no início, e aí ele foi deslocado da lateral esquerda para a ponta esquerda, porque ele tinha tanta qualidade técnica, um bom passe, uma boa finalização, que ele tinha que ser deslocado para jogar um pouco mais avançado.
E aí ele foi deslocado e o resto é história, jogou muito bem aqui no Sport, acabou que não rendeu nenhuma grana pra gente, por todas as situações ali, questão contratual, empresário, presidente, enfim. Então, assim, o caso de Riquelme é um pouco semelhante a esse. Você ainda não viu um jogador que despontou muito ainda, não teve uma grande sequência na carreira para ser um titular absoluto durante toda uma temporada no clube, ou titular na maior parte de uma temporada de um clube, jogando 40 jogos, 50 jogos, não. Ele jogou em 2021 na Série B 24 jogos ao todo. Na 2022, ele jogou 11 jogos e tal, teve uma lesão, tá? Só para deixar claro, isso aqui são jogos em toda a temporada. Teve lesão aqui de 2021 para 2022, passou, posso estar falando besteira agora, mas por volta de um ano fora dos gramados e tal. Inclusive, ele volta um jogo antes contra o Sport. Antes do Sport, não teve aquele jogo de Sport Vasco na Ilha do Retiro, Raniel e tal. Pronto, ele volta um jogo antes, se eu não me engano, e ele voltou muito mal da lesão por razões óbvias, ele estava voltando de lesão muito séria, um ano de lesão, algum ano parado, alguma coisa assim do tipo. Então é um jogador que tem um enorme potencial. A torcida do Vasco, conversei com vários torcedores do Vasco no Instagram, no Twitter, enfim. E muitos falaram a mesma coisa, basicamente. Qualidade técnica tem, irmão, para dar e para vender. É bom jogador. Só que ele precisa se provar ainda numa Série B ali, tendo uma sequência maior, né? Até porque ele teve esse problema de lesão e tal. Então é um jogador interessante, sim, para compor elenco, principalmente para o Sport, até porque no Vasco ele não ia ter muita minutagem. O Vasco aí com SAF vai gastar rios de dinheiros aí na próxima temporada também. Então, teoricamente, ele não vai ter muito espaço, não, no primeiro momento, né? Talvez no futuro, sim. Mas, se a gente analisar ali para o Sport, é uma boa, cara, de modo geral. A gente tem Filipinho, que é um lateral tipo bem ofensivo, com as características também semelhantes à de Riquelme, e Riquelme também é um lateral ofensivo, cara, assim, é muito a mesma coisa, então pode pintar até uma dobradinha. Eu sou muito favorável a tentar essa dobradinha de novo, lá um Riquelme e Filipinho. Por que não? O Filipinho e o Riquelme um pouco mais avançado, se alternando ali, por que não? Coloca 3 zagueiros para dar uma proteção melhor ali para os laterais, deixar eles liberar, eles jogando mais ofensivamente, não tendo tanta responsabilidade para marcar e tal. Eu acho que pode ser interessante, sim, dando liberdade aí, colocando uma proteção maior ali na zaga e na volância também. Então, eu vejo que pode ser uma boa contratação, sim, do Sport, é uma boa aposta. Acho que a definição é essa, é uma aposta. Por quê? Porque o jogador não vingou ainda, muito novo, 21 anos de idade. Então, tendo um elenco bem encaixado, encorpado, ele pode render, sim, para a próxima temporada. Mas, mais uma vez, fica aquela pulga aqui atrás da orelha, né? Irmão, a qualquer momento o Vasco pode solicitar o retorno dele de volta, você já fica... A gente tem, mas não tem esse lateral. Tipo assim, ele pode ser útil, mas ao mesmo tempo ele pode sair a qualquer momento. É tipo isso. Tem um alento que o Vasco é SAF. E na medida que o Vasco vai gastar rios de dinheiro, inclusive o orçamento para o Vasco, pelo que eu estava vendo ali para contratações nessa temporada, tá na casa de 250 milhões de reais. Então, assim, os caras vão ter no mínimo 2 bons laterais, ou 2 laterais ali, que seja um muito bom e um mediano no banco, e aí vai ter um outro ali para suprir um jogo ou outro, e Riquelme ficaria numa quarta opção de stand-by, tipo, só se der uma zica muito grande lá no Vasco, 2 laterais se lesionarem assim de vez e o Vasco precisar de uma desesperadamente por Riquelme, só nesses casos assim mais randômicos, aleatórios, extraordinários, mas teoricamente não é uma grande preocupação também essa questão de Riquelme não poder sair a qualquer momento, porque o Vasco é SAF, né? Bom, tem esse ponto, tem um contraponto, e no final das contas, analisando o jogador e a chegada dele, é uma boa aposta que o Sport está fazendo no mercado da bola, tá? Bom, é isso, gente. Abraço para todo mundo. A gente tá de volta aí mais tarde. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Valeu!